Olá, eu sou Lucas Neto, cristão, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando a doutrina da salvação, na metodologia de perguntas e respostas. Hoje nós vamos responder a oitava questão de uma série de perguntas já realizadas neste encontro Revelações da Bíblia. E a oitava questão é: o que é adoção, santificação e glorificação? Vamos então responder a questão de hoje. A adoção, ela está aí como a 11ª etapa do processo da salvação. E a adoção como filhos de Deus se estabelece como uma mudança de estado da orfandade para o estado de aceitação e de favor, nos tornando, então, filhos de Deus, restaurando o relacionamento que Adão e Eva, antes do pecado, tinham com Deus. E pelo pecado, perdeu este relacionamento. A adoção, ela ocorre concomitantemente com a conversão, com a regeneração e justificação. E significa uma imediata reconciliação com o Senhor dos Senhores. Quando recebemos a filiação de adoção, então passamos a contar com o amor e a boa vontade de Deus. Somos considerados filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e herdeiros do céu. Então, observem que quando nós estamos estudando essas etapas, elas não são sequenciadas no sentido cronológico. Elas podem acontecer concomitantemente, ao mesmo tempo, como nós mencionamos aí, a adoção como filhos de Deus no momento da nossa conversão, da nossa regeneração e da nossa justificação. Romanos, capítulo de número 8, versículos 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Filhos de Deus. Depois da adoção, nós temos a santificação. E a santificação é a obra contínua de Deus na vida do salvo. E exige um tempo extenso de vida para se completar. Isto é, durante a vida do salvo, a obra sobrenatural feita por Deus o coloca separado do pecado, de tudo que é mal, de tudo que é ruim, até em pensamentos. A santificação guarda um processo progressivo, onde o salvo vai se aproximando cada vez mais de Deus, se relacionando com Ele em oração, na meditação da palavra, na adoração, na consagração ao Senhor, no serviço a Deus, de forma perseverante, ratificando então, pela sua conduta, não só pessoal, moral e espiritual cristã. O alvo da santificação é ser semelhante a Cristo, ter o caráter de Cristo.
Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhai, porque o fim delas é a morte. O salário do pecado é a morte. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Santa santificação é a separação do pecado e consagração, devoção a Deus. Por último, ou a última etapa, é a glorificação, é a parte prática da nossa salvação. Nós temos posse da salvação enquanto estamos neste corpo. Mas um dia teremos um corpo glorificado. E este corpo glorificado vai viver eternamente com o Senhor. Esse processo nós chamamos de glorificação. Então, a glorificação é o ápice do processo. É a parte final de todo o processo da salvação, onde o salvo terá toda a plenitude do conhecimento de Deus, pois veremos o Senhor face a face quando formos glorificados, ou seja, sair de um corpo corruptível, sujeito a doenças e à morte, para um corpo incorruptível, imunes à doença e a deteriorações, ou seja, um corpo glorioso e forte. Então, em tudo, seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio da criação. A nossa glorificação, ela é a condição e consumação da salvação, em que viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor, e essa condição, em parte, ocorre com a nossa morte física na terra, e em parte ocorrerá no momento tão ansiado, tão esperado, que é a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, o apóstolo Paulo, falando a esta igreja, ele menciona no versículo 50 a 57 essa glorificação. Vamos fazer uma rápida leitura desse texto, encerrando então a doutrina da salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento de um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a glorificação, nós terminamos então todas as etapas da salvação. Você pode fazer uma revisão, todo esse estudo, através das lições anteriores. No nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, nós vamos falar sobre escatologia. E o que é escatologia? Estudo dos últimos acontecimentos da humanidade. Nós vamos mostrar a cronologia dos acontecimentos dos
últimos dias. Hoje nós estamos vivendo a era da igreja, esperando a volta de Jesus, que vai arrebatar a sua igreja para viver eternamente com ele no céu. Em seguida, nós teremos várias etapas dos últimos acontecimentos, etapas escatológicas, que nós vamos mostrar no nosso próximo encontro Revelações da Bíblia. Que Deus lhes abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.